Oi, amigos do Pod Top. Prazer ter vocês aqui novamente. Hoje nós vamos ter mais uma conversa interessante e muito cheia de informações. Eu nunca tenho entendimento de nada, mas eu sempre trago quem entende as coisas para a gente conversar e a gente formar a nossa opinião. Você provavelmente já ouviu falar sobre a legalização. Quando você ouve essa palavra, o que vem na sua cabeça? A legalização das drogas, do álcool, do cigarro, da poligamia? A gente vai falar da cannabis medicinal. Antes que você tenha pensando um monte de coisa, que vai legalizar a maconha, que todo mundo vai poder fumar ali na rua, você tem que entender o que é a cannabis medicinal. Apesar de você estar formando aquela imagem agora aí de alguém com um cigarro na boca, fumando, e aquele cheiro acre e doce, não é disso que a gente vai falar. A gente vai falar de um remédio poderoso, necessário e que é carregado de preconceito, desde da sua vizinha até a polícia ali, que às vezes encontra o óleo medicinal. Para isso, eu recebo aqui o Alexandre Onça. É Alexandre ou Alexander? Alexander. Alexander Onça. Eu conheci ele tem 15 anos já. É o nosso amigo Oncinha. O Onça, ele é presidente da... Qual é o nome da associação? Divina Flor. Que ela debate e ela traz esse debate para o centro da mesa, que a gente não pode deixar de falar, que é sobre o uso da cannabis medicinal. Onça, se posso lhe chamar assim, Onça, por que tem tanto preconceito quando se fala em maconha medicinal? Por quê? Onde que começa essa raiz? A raiz, acredito eu, tá no proibicionismo, né? O proibicionismo, a forma como fechar o cerco para a planta, né? Sem viés, sem pesquisa, sem entendimento de pesquisa mesmo, sem a aprovação da ciência, né? A proibição ela foi primeiro moralista, né? Ela foi racista, econômica. É o óleo que a gente tá falando. Não tem nada a ver com de chavar a maconha de cigarro, né? Uso recreativo da maconha que as pessoas falam. Não, a Qual associação. que é a diferença, Adil? Então, bom, eu não sou talvez especialista para falar disso, mas a Associação de Cannabis Medicinal no Brasil, as associações são voltadas para auxiliar pacientes, né? Pacientes mesmo que têm prescrição médica e necessitam do uso da cannabis medicinal. Aqui em Campo Grande, por exemplo, a gente atende pacientes com epilepsia, com autismo, com Alzheimer, com câncer, com síndrome de Dravet, síndrome de Tourette, Na vários epilepsia, o que tipos. ela resolve? A epilepsia, ela contém as convulsões, né? Ajuda muito nisso. Diminui, assim. Eu já vi casos Dependendo de do caso, gente até que zero. tinha 40 por dia e acaba, né? Isso. A gente tem um paciente aqui em Campo Grande mesmo, a Lara, por exemplo, ela tinha, sei lá, acho que 20 convulsões por dia, e agora ela tem às vezes uma por mês. É uma redução bem drástica, assim. E é o óleo. E é o óleo. Como que é? Põe na água, toma, pinga? É assim, é a extração da maconha, né? Ah. A maconha é psicoativa mesmo, não é aquela, não vem com esse papo de só o canabidiol que não faz a cabeça e aí esse pode. No Brasil tem muito esse tabu. Eles falam muito do CBD, porque é uma forma de você abordar o assunto sem ter preconceito, entende? É mesmo. Mas o THC, que é o tetraidrocannabinol, que é um dos canabinoides presentes nessa planta, assim como o CBD, que é o canabidiol, que é um dos canabinoides, ele é tão importante quanto os outros. E como que ela funciona? O óleo integral, dizem os nossos médicos, nós temos médicos neurologistas, psiquiatras, que estudaram para fora, estiveram lado a lado, por exemplo, com Rafael Mercholan, que foi o médico israelense que está vivo, que foi o cara que separou o THC, que descobriu, né, esse princípio ativo em Israel. Foi um médico israelense que descobriu. Foi um médico israelense, Rafael Mercholan. O papel neurológico da maconha. Isso, ele descobriu, ele isolou o THC. Ele pegou numa delegacia. Tá anos isso 70? agora em 90, cara. Agora? É tudo muito novo. Não, isso quando ele fez foi um pouco antes, acho que foi em 80, tem que pesquisar. Sim, mas isso é recente pra caramba. Mas a descoberta do sistema endocannabinoide, ela é no final de 90. Que é a grande descoberta da medicina, né? Porque até pouco tempo os médicos achavam que o grande mentor do corpo humano seria o sistema nervoso central, que através dele você conseguiria equilibrar os outros. Mas já descobriram que o grande maestro do corpo humano, inclusive os médicos usam esse termo, né? Os médicos canabistas que estudaram,
e usa um termo maestro, que é o sistema endocannabinoide. E esse sistema endocannabinoide estando em equilíbrio, o sistema Hum, digestivo, o nervoso central, o respiratório também vai estar. Então, onde que é? por isso que a gente tem que estudar o homem primeiro e não só a planta, entende? Como já diria um médico brasileiro aqui, Dr. Elisaldo Carlini, que faleceu agora, acho que ano passado. A gente sempre vê, além das questões de decisões judiciais falando do uso, a gente sempre vê falando da epilepsia e do autismo. Mas onde mais que é usado assim o tratamento do óleo? Que você vê que é Nossa, primordial. umas centenas de doenças, cara, centenas de doenças. Vai Vamos variar começando pelo também. das crianças, que é que todo mundo vê, né? Crianças, epilepsia, autismo é o que a gente mais tem por aqui em Campo Grande, né? Ah, Mas outras doenças também. Outras doenças que envolvem alguns desequilíbrios neurológicos, né? Principalmente. no autismo, o que que você viu? O autismo, por exemplo, tem uma criança que tem muito autoagressão, né? Ah, O canabidiol, por exemplo, para ela serve para ela parou de se bater, ela se mordia, se batia, e o canabidiol segura e controla isso no dia a dia dela. A tensão, uma série de outras coisas, né? Câncer, por exemplo, né? Mudando de patologia, a gente tem muito paciente com câncer aqui que buscou de uma forma assim quase que terapêutica para auxiliar no tratamento, junto com o tratamento da quimioterapia, tratamento da radioterapia, auxilia muito. Volta a fome, volta a vontade de dormir, a vontade de viver, de sorrir, ela fica hum, engraçada, isso é bom, né? Às vezes até o ficar chapado é bom. A gente ouve isso de alguns médicos ainda, mas é muito tabu você chegar nesse eu vi ponto. muitas pessoas falando de ansiedade, de depressão, que o médico receita as Receita, gotinhas de receita. canabidiol, não é? Aqui no estado a gente tem muito pouco, nossos casos são Aham. muito mais extremos, mas no Brasil existe, você pesquisar, existe habeas corpus concedido pela justiça para a pessoa plantar dentro de casa Hum, e o laudo que ela comprovou é de depressão e ansiedade. E mas no esse Brasil caso, já tem. para fazer uso do óleo? Para fazer uso do óleo, ela pode plantar Ah, até a própria planta e fazer uso do óleo. Aí, só que sobre a questão de fumar, já que você quer falar disso, assim, a associação não trabalha com isso, nós só recebemos receita para o uso medicinal, para o uso via oral, né? Mas nos países com a pesquisa mais avançada, com a legalização do uso medicinal e também do recreativo em alta, se fala sobre o uso fumado também para controle de para ansiedade. controle de várias doenças. Ah, Por exemplo, dor crônica. Tem pessoas com dor crônica, altíssimas dores, que o próprio médico receita, ó, essa pessoa tem que via oral, via inalada, tem que fumar. eu vi também daquela doença que é uma dor crônica, você deve saber qual que é o nome. Que a Lady Gaga, Fibromialgia. Fibromialgia. exatamente. Eu vejo Fibromialgia, muito falando disso muito. aí, né? E tem um efeito muito positivo, né? Muito positivo. Existe um movimento no Brasil, liderado por inclusive uma conhecida minha também, nacional, no Rio de Janeiro, Franciele Assis, Hum, chama Fibrocannabis, onde reúne vários médicos do Brasil, só especialistas em ortopedia, nessas áreas assim, fisioterapia, para abordar o uso voltado para você fibromialgia. conhece paciente que tá usando? Conheço, temos aqui em Campo Como que Grande é o também. retorno? Como é que é os resultados? Olha, muito bom também, muito bom. Só que vai variar muito da adaptação do paciente. Tem muito paciente que está muito acostumado com a farmácia, aquela coisa imediata, sabe? Já receber, na hora eu quero parar de sentir dor, né? Uhum. E a cannabis, ela entra no sistema integrativo de saúde, entende? Ah, Então você adapta a sua vida, você vai mudar a sua alimentação, você vai mudar a sua rotina. Se você fizer uso de remédios fortes, você vai ter um período de 2 horas, pelo menos, para você tomar o remédio, tomar o óleo. É tudo hum. isso. Mas essas informações são informações que a gente tem os especialistas lá para dizer, né? Eu, como diretor, assim, eu costumo unir essas pessoas, eu costumo estar cuidando dos setores, da comunicação, financeiro. Mas hoje a gente já tem médicos para falar disso, psicólogos, 7 psicólogos aqui para atender, para fazer uma triagem, né? Eu tenho a impressão que as pessoas só abordam esse assunto quando elas estão necessitadas de alguém muito próximo, não é? Exatamente, a gente De costuma resto dizer vira o isso. tabu e Isso. não, liberar maconha, porta de É só entrada, quando precisa. Só quando né? precisa. Inclusive, a gente tem pacientes que até me pediram desculpa, assim, uma época pra gente, Por quê? porque já blasfemaram contra, já foram pessoas que levantaram a bandeira contra, que já Uhum. lutaram contra isso, entendeu? E hoje necessitam e veem a necessidade, veem a melhora, né? E acabam que ficam arrependidas, assim, sabe? Começam a ajudar a gente. Que A coisa. associação é formada por pacientes, por mães de pacientes e por filhos de Como é que pacientes. foi essa história? Por que que você abordou?
Por que que eu comecei? É. Eu descobri uma síndrome, né? Eu sou portador de uma síndrome leve, perto dos outros, síndrome de Tourette. Eu tenho umas tremedeiras e alguns chiliques quando ataca isso. Mas você foi E diagnosticado foi novo? diagnosticado. Não, foi Não, fui novo? diagnosticado já com 31 anos. Já tem uns 5 anos isso. E, e aí o meu médico. Eu comecei a tomar alguns remédios fortes, tomei. Essa síndrome Hum. não existe remédio para ela. O remédio que dão para ela é o mesmo remédio para Parkinson. Ó, E aí ó, eu comecei a ficar mais tremendo quando eu comecei a tomar esses é remédios. mesmo? Aí eu busquei um neurologista aqui. é, Você pode falar o nome deles? Não tem Pode, problema? pode, Dr. César pode. Nicolatti, ele me indicou, foi o primeiro médico que falou pra mim de canabidiol. Ele falou canabidiol, que até ele estava conhecendo ainda, ele queria que eu tomasse o CBD. Ele me Isso prescreveu há um quantos CBD, anos, mais ou menos? isso Uns já faz cinco? por aí. Aham. Tenho de cabeça esses 4, 5, por aí. Pouco tempo, não tem muito tempo. E aí eu fui tomar esse CBD, só que era R$ 2.500. Eu Nossa, cheguei, eu obtive tudo, é consegui, é importado? importado, aham. Ah, A Anvisa autoriza, você consegue, você paga, você tem dinheiro, você paga, beleza, ninguém vai te negar, entende? Se o médico te ah, é? prescreveu, pra qualquer Como, patologia, como qualquer remédio, né? com Você qualquer tem o remédio, dinheiro, você mas traz, né? é. Só que, cara, quem que aguenta 2.500, né? Tipo, Lógico. ninguém aguenta. E aí eu descobri que existiam associações no Brasil fazendo, produzindo e dando para outras pessoas. Falei, meu Uhum. Deus, que louco isso, né? Uma forma de ajudar o mundo, né? Encontrei uma forma de ajudar o mundo. E eu já tive contato com essa planta, né? De outras formas e que também eram benéficas para mim, diferente de outras pessoas que usavam para ficar muito louca ou para, sei lá, para ir atrás de alguma coisa que estava dentro de si, né? Eu nunca tive problema comigo dentro de si, mas eu buscava parar de tremer, eu buscava parar de ficar nervoso, parar de gritar, que são coisas que me davam nessa crise. Né? Eu comecei essa crise com 7 anos de idade. Isso não era diagnosticado? Não, porque meus pais Achava. não entendiam, né? Eles levavam um Aham. psicólogo, uma coisa ou outra, mas sempre era. E eu percebia na adolescência mesmo, percebia que quando eu tinha contato com essa planta, mesmo de forma recreativa, eu ficava muito bem. Ah, Né? E hoje eu entendo que a explicação é pelo sistema endocannabinoide, a forma como ela regulou isso em mim. Né? Mas é muito tabu você falar isso no Brasil. A pessoa fala, o cara fumou e ficou bem, tá louco, né? Mas sim, acontece. Hoje eu consigo regular isso com um óleo. uhum. Por quê? Porque com óleo eu consigo ter a miligramagem exata que eu preciso para minha patologia, para o meu peso, para o meu histórico médico, né? Tudo isso, meu uso compassivo de remédio, tudo isso é levado em consideração quando você passa por um médico prescritor, entende? E diga-se de passagem, para somar ainda, a Divina Flor traz além disso, traz o acréscimo de um acompanhamento de um psicólogo, que vai saber como é que está o paciente tomando essas doses. Que é totalmente necessário. E Totalmente aí, necessário. a evolução da sua doença, como é que foi? Doença não, da síndrome, né? Assim, eu consigo. Depois que você começou a tomar, realmente ela. Hoje eu controlo muito bem. Controlo muito, muito Caramba. melhor do que antes, né? Porque aí você já sabe que você tem, né? Quando você tem as coisas proibidas, você não tem acesso, né? O óleo você tem a miligramagem do que você tem, entende? E você. Aí você entrou no, vamos dizer, no universo da cannabis assim. Aí começou a achar, No universo da cannabis. se juntar. E como é que tá no Brasil isso? Tem um monte de gente aí lutando? Como é que tá assim? Então, como estava te dizendo antes, né? Nós somos 36 associações com o CNPJ que fundaram a federação, a FACT. Hum, A Divina Flor é uma dessas fundadoras, né? Aqui no Mato Grosso do Sul e no cenário nacional. No Mato Grosso, por exemplo, não tem associação. Nós temos paciente, a gente começou a atender paciente no Mato Grosso também. Vocês vão procurar aqui. Procurar aqui, porque não tem lá, né? Hum, É tão tabu lá quanto aqui, né? Mas existem outras que fazem na raça também. A gente tem mais de 50 associações pelo Brasil fazendo isso. Aí você quer saber como é que elas fazem esse óleo sem ser presas, né? Realmente, essa é a grande pergunta. Nós temos tramitando na Justiça, na esfera federal, nesse momento, um pedido em nome da associação, né? Eu assinei também junto com o advogado, um pedido de uma ação coletiva de plantio, para a gente poder plantar aqui no Mato Grosso do Sul para os nossos pacientes. é Foi negado só na a sua esfera federal. associação, a Isso, sua. só a Ou nossa. é o Foi coletivo? negado na esfera estadual, Aham. só na associação para os nossos pacientes, né? Mas está tramitando na federal. Uhum. Aí respondendo, como é que as outras associações conseguem? Elas conseguem habeas corpus individuais Pra de não ser algumas. preso, não é nem autorização, vamos Para não dizer ser assim, preso. Na né? verdade, não é bem uma autorização, mas é para não ser preso. Aham. Você consegue um habeas corpus. Já existem mais de 200 habeas corpus no Brasil. Para família, certo?
Aí essas famílias se juntam e falam, peraí, eu tenho 200 plantas só para curar meu pai, ou só para me curar, eu vou ajudar outras pessoas. Eu vou extrair esse óleo e ajudar outras pessoas. Aí elas se organizam em forma de associação. Mas se a gente quisesse ser bem anárquico mesmo, o médico receitas do falar, eu vou lá no meu quintal, vou plantar. Pô, Tem tipo, gente que cara, faz isso, né? tem muito. Aqui no É. estado eu conheço É? mães de autistas, só mãe, só conheço mãe que manja mesmo, que faz disso, né? Que não tem medo, né? Mães de autistas, mães de crianças com epilepsia, é, filhos de pessoas com Alzheimer também. Uhum. Geralmente você faz pelo outro, assim, né? Planta, vai lá no laboratório ali dentro de casa, Dentro ali, de faz a casa e faz a coisa ali, né? educação. Não é bem o adequado, entende? Uhum. Mas é o Eu que dá. imagino, né? É o que dá, cara. É o que tem acesso para as pessoas. Hoje em dia o Brasil tem centenas de pessoas plantando. Se você entrar no site da Grow Room, lá, do William, ele tem sócios lá que mostram o cultivo para ele. Tem mais de, sei lá, 20, 30 mil no Brasil, assim. Cultivando cannabis mesmo. E não só para o uso medicinal, também para o uso recreativo, né? Tudo Existe. indica que o canal, assim, é questão de tempo só. Eu acho que vai estar aberto esse uso do tratamento. No Brasil, a gente tá passando esse período agora negro aí. Negro não, desculpa. Esse período obscuro Sim, obscuro. por conta do governo Bolsonaro, mas vai passar e eu acho que vai voltar. Você Não acha que sei. a indústria farmacêutica ela vai cair em cima querendo ser dono do cultivo? Que não parece ser muito libertário. Você vai lá, planta na sua casa, tem autorização e você tem um óleo que você controla. Eu acho que essa é a grande preocupação Epilepsia e deles. tal. A grande preocupação. Tanto que Nos os Estados Unidos a Terra, gente tá vendo isso acontecer, né? sim, A indústria tá tomando conta tá do tomando cultivo conta. geral lá, né? Não tem mais essa coisa do growler que você tava falando. Até tem, né? Tem as existências, né? Sempre vai ter. Sempre tem, Mas aqui no Brasil, mas os caras querem tomar conta de tudo, né? Fica meio querem. inviável você ter ali na Sim. sua casa. Aqui no Brasil, as audiências públicas que eu acompanho desde 2014, no Senado, o cara que mais faz barulho lá, entre outros, é o Osmar Terra, né? O Uhum. ministro. E assim, coincidentemente, a gente vai, quando a federação vai atrás puxar a capivara dele, é o cara mais envolvido, que trouxe Com a empresas de indústria, indústria é. de fora, inclusive do quê? Do CBD. Ah, é? Sim. Ele, inclusive saiu no Diário Oficial da União uma verba para um acordo secreto. Agora, o pessoal fizeram reportagem do governo federal Bolsonaro mesmo, tramitando empresas de fora, permitindo esquemas aqui dentro, mas empresas de CBD. Pois é, já querem garantir a reserva de mercado, né? Sim. Vamos deixar na mão. E aquilo que eu te falei, o CBD por si só, ele atende ele atende algumas doenças, claro, atende, mas ele é muito limitado, ele é muito pouco. O óleo integral da cannabis, ele funciona muito maior. Né? Porque existe um efeito chamado entourage, efeito entourage, que é o efeito comitiva. Entourage, não sei como se fala. Entourage. Entourage, isso, desculpe. E esse efeito, ele comprova de que a planta depende de todos os componentes que ela tem, todos os canabinoides para funcionar. Eu acredito que a natureza é perfeita. Ela é Está perfeita. toda ali, a gente vai, né? Eu vejo muito pela questão nos Andes. Eu tenho muito parente, né, da Bolívia toda. A questão do chá de coca, que lá é usado para você ter, né? Porque coisa da altura, né, para você se adaptar, não enjoar na altura, dá energia, porque você tem que ficar trabalhando em altitude alta, é diferente, seu corpo reage diferente, então tanto que é por isso que a planta é cultivada lá, é a natureza que permite que você possa trabalhar lá e ter isso. Aí o homem, com as suas maquinações, o seu capitalismo selvagem, conseguiu tirar uma coisa do chá de coca, manter uma química nele Coca, e vira uma coisa super maligna que é a cocaína, né? E aí que também já foi diagnosticado como remédio, né? Já teve, Freud já vendeu na usava, farmácia, né? Na Coca-Cola. Coca-Cola ainda tem, né? Eu tava lendo esses tempos aí, ela é isolada, ela tem lá 5 ingredientes que não são listados até hoje, assim. Ela é dona de todas as patentes envolvendo coca, a planta. Nossa. E eles conseguem não mostrar tudo, né? Eles pagam pra não mostrar tudo. É perigosíssimo quando você fala disso, inclusive. É processo, umas coisas assim. Ô, louco, então nem vamos falar. A coca é uma delas, a cannabis também faz isso, coloca toda essa cultura da demonização, né? Meter os militares com o facão e derrubar as não sei o que, onde começa tudo. Né? Sim, a folha da coca, quando eu estive no Peru e na Bolívia, eu usei muito para poder respirar. Eu senti muita falta de ar, assim, e aí... também. Cara, mascava a coca, abre os brônquios, assim, você fala, nossa, tô bem, sabe? Eu não tô chapado, eu estou bem, é diferente, né? Claro. Tô consciente. E vira uma coisa totalmente maligna com a ação do homem, com a química, tudo e tal, e com a maconha também, acho que se os pés de maconha, a indústria entra, vai criar umas coisas assim. Vai criar. Também. Então, né? Mas vou te falar, eu tô indo sempre lá pra Marília, que é onde existe a associação chamada Malele,
E lá tem um cultivo enorme, uma tenda assim gigante, 40 metros assim, Com a base do habeas com a corpus. base do habeas corpus. E lá a gente cuida dessa planta, as crianças Hum. ajudam a podar o remedinho que vai ser dela, sabe? Crianças portadoras de algumas síndromes, pacientes, né? Lá os idosos, os mães de pacientes se envolvem, pegam a planta, ajudam a fazer a poda, aprendem a fazer o óleo, recebem curso. Então, assim, é outra visão, é outra forma de ver a planta, como a gente vê aqui, né? Mas é uma falta de empatia muito grande a pessoa conviver com uma criança que tem 40 convulsão por dia e ficar botando na cabeça que maconha é coisa de Cara, vagabundo, de não acontece. sei o que. É Acontece, às vezes, muito às vezes vem falta de uma mãe, empatia, né, geralmente a meu? mãe é a que mais raçuda, assim, mais Hum. quer Você que ver, sabe? convive. Vamos abrir um pouco aqui. Você que Aham. convive muito com essas questões, com as mães, com criança que tem deficiência, alguma coisa. Quando a criança tá em si, você sente assim que às vezes o pai ele ou separa da mãe, tudo. Eu Eu já ia vi, eu falar disso já, eu agora. já convivi muito com a pai. Eu vejo que só tinha mãe solteira. Não Exatamente. porque era solteira que nunca teve pai, que o pai não aguentou a barra, né? Sim, é o Isso que mais tem, cara. acontece. Acontece. Acontece, e eu ia dizer agora mais ou menos sobre isso, que Hum. acontece, por exemplo, da mãe buscar o tratamento com a gente escondida do pai. Ah, Porque o pai tem um preconceito e fala, não vou dar maconha pro meu filho. Quando sei. na verdade vai dar um óleo medicinal com a dosagem, com a miligramagem específica, com o médico neurologista prescrevendo, sabe? Muito melhor. E aí na hora de dar o Rivotril, na hora de dar Isso que eu ia falar, ansiolítico dá esses fortíssimo, remédios, que é droga e dão pra pesada, criança, né? cara. Eles dão Não. sem dó mesmo. Para meu filho aprender a ler, pra prestar atenção, Ritalina, sei lá. É. Horrível, cara. Aí na hora de dar o canabidiol, meu Deus. A epidemia de TDAH, tudo é TDAH, né? Tudo é transtorno. E pra botar remédio nas crianças também, né? Coisa. É uma questão que Enfim. eu já não me aproprio muito, não me aproprio muito, mas eu vejo que rola muito. Então, e acontece isso, as mães também ficam, parece que ficam até sozinhas, mãe de deficiente, Sim, né, eu cara? tenho amigas lá no grupo Prodeteia, da minha querida amiga Carol Espínola, fundadora lá, e ela me conta muito disso. Ela atende mães solteiras porque realmente o pai abandonou. Tipo, não dou conta. O cara fala, não dou conta de cuidar dessa criança. O cara pega e vai arrumar outra mulher e vai embora, bicho. É. Tem de tudo, né? Envolve toda essa masculinidade frágil, né, que a gente conhece. Mas enfim, a gente está trazendo agora, com a ajuda da vereadora Camila Jara, nós vamos conseguir uma audiência pública na Câmara Uhum. para justamente para expandir a mentalidade no nosso meio aqui, Você nosso sentiu meio nesses político. últimos 3 anos que piorou? Tratar disso? Ou não? Sempre foi o mesmo tipo de preconceito aqui em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul. Não, eu não vi tipo, muita diferença, porque a gente está começando a dar as caras agora, né? A gente está É? trabalhando há um bom tempo, e agora que a gente saiu matéria no Correio do Estado, a Jéssica, que é a nossa outra diretora também, são os dois diretores, né? A Jéssica Camargo, tem que falar dela porque ela é São quantas minha pessoas lá na grande irmã. associação? Cara, eu e a Jéssica Ou- na diretoria, aí temos secretário, contador, advogado, aí os psicólogos, os médicos, somando tudo isso, toda essa equipe, já mais ou menos 30 pessoas. Ah, E assim, parceiros em município, tem parceria aqui da UANA, Três Lagoas, Dourados, que mandam paciente pra gente, que faz todo tipo de parceria que a gente precisa, né? E aí o mais importante, que você não perguntou, mas eu vou te falar, que hum, é da onde veio o nosso óleo, né? Porque a gente tem um óleo, nós fazemos um óleo, mas nós não temos autorização. A gente usa o espaço da Malele, a gente usa as plantas de lá, a gente tem uma parceria, é que é no Santa que é, Catarina? não, que é em São Paulo, São fica em Paulo? Marília, Aham. né? Todo mês eu tenho que ir para lá, apesar de eu trabalhar e morar aqui, sou funcionário aqui, mas eu tenho que ir para lá para fazer essas negociações, para, né, a gente se ajuda, as associações se Uhum. ajudam, né? Então a gente consegue trazer um pouco de óleo, tanto de óleo de CBD quanto óleo de THC. Tem Ah, pacientes que às vezes precisam dos dois, né? Depende da patologia. A gente tem um vidrinho azul para CBD e um vidrinho verde para o THC. E a gente tem as miligramagens que a gente já tem as específicas. ô, se eu precisar, é gratuito? Como é que é? É assim, na farmácia é 2.500, certo? A gente consegue por um preço mais acessível. Varia entre 200 e R$ 400, dependendo da miligramagem. Mas mesmo assim, R$ 400 uma dosagem mais alta, mesmo assim, tem pacientes que não têm condição. Então o que a gente faz? Eu tenho uma assistente social, uma amiga, que começou como voluntária, agora está começando a. Estamos conseguindo pagar o pessoal, né? Passa por essa assistente social, faz uma espécie de entrevista socioeconômica, né? Sim. E aí a gente tem uma porcentagem limite que a gente atende. Temos pacientes em Ponta Porã, é, Corumbá, Anastácio, aqui da UANA, que extrema pobreza mesmo e foram diagnosticados pelos médicos e precisam da medicação
Se não é isso, eles não têm o que fazer, então a gente ajuda, né? Né? Nesse caso. Mas a gente tem uma limitação. Aí acaba Aham. que a pessoa que tem condição de pagar, que se associa, contribui com a mensalidade e paga o preço que a gente sugere no óleo, ela acaba contribuindo com essas pessoas. Todo mundo Entendeu? se É uma ajuda. rede. Isso. É um suizão. Isso. E aí, fora isso, a gente criou a rede, né? Tem um movimento Cannabis Sem Fronteira aqui do meu boné, O que 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 é? Movimento Cannabis Sem o Cannabis Fronteiras. Sem Fronteira é criado pelo Paulinho, lá de Santa Catarina, que é o nosso grande mentor. O Paulinho, eu quero falar dele agora, porque ele foi preso aqui na fronteira do Mato Grosso do Sul com 5 litros de óleo. Só óleo, ele não Foi aquele tinha. caso que o Doff que prendeu? Foi Que preso pelo saiu DOF. balanço Ele não tinha geral. um baseado, ele só tinha óleo, porque ele é o rei do O que que óleo mesmo. aconteceu? Ele foi buscar no Ele Paraguai? foi fazer óleo, ele foi fazer mesmo, deu os Ah, pulos dele, fez e aí o que acontece? Ele assumiu tudo da forma como ele fez para a polícia, mostrou para ele, comprovou que aquilo ia ser destinado para outras associações. E em menos de 5 dias o juiz soltou ele. Por quê? Porque foram tantas cartas e pedidos de cientistas, até gente de Israel tinha pedido, mas ó, associações, médicos, mães de pacientes, que provaram para o então, juiz que aquele óleo vamos dele ia voltar para lá no outras pessoas. começo. Ele estava na rodovia, foi parado pelo DOF, foi Isso. preso em flagrante já. Foi, Certo? acho que foi Nem, isso. nem quiseram saber o que que era. Deve ter tido interrogatório. Ele passou por um delegado, né? E Ah. ele, desde o começo ele assumiu, explicou o que seria, falou que aquilo é para uso medicinal, que aquilo ia ser destinado para dezenas de Eu lembro que você foi associações. parar até na imprensa, né? Eles Foi, divulgaram saiu que na foi. imprensa. Divulgou que o cara foi preso com óleo de maconha. Inclusive a imprensa aqui, tem um programa aqui que até um colega nosso fez uma brincadeirinha, falou que ele ia passar. O que ele vai fazer com esse óleo? Vai passar no pão? Vai ficar doidão? E deu uma risadinha. Desinformação, Não né? buscou saber o que era aquilo, né? E inclusive esse cara tá até hoje querendo processar ele, É. mas tudo bem, precisa falar isso na gravação. E aí assim, por que ele saiu com 5 litros, cara? 5 litros é muita quantidade, uma quantidade para ele pegar anos e anos, né? Uhum. Seria uma maconha líquida. Em termos de psicoativo, seria como se ele tivesse sido preso com, Umas sei lá, toneladas. quase uma tonelada, né? Hum. Em termos do psicoativo. Então, porque é comprovado, porque não tem outra saída, né? Essas pessoas dependem dessa É medicação. inércia também, né? Não tem Ninguém como, aguenta, cara. né? Vai ficar vendo. Tá lá no tratamento. Sim. E aí, assim, aí o Paulinho criou essa rede, Cannabis Sem Fronteira, que a gente tem parceiros no Uruguai, na Argentina, Bolívia, Paraguai, Colômbia e Brasil. São Ah, associações, são pessoas, por exemplo, a Argentina ajuda a gente na análise clínica de cada óleo que sai. O Uruguai tem um azeite de oliva orgânico que eles nos fornecem para a gente poder fazer a diluição para os pacientes, porque o óleo não é puro, né? Para diluir, a gente dilui num agente, uhum. no caso, o azeite de oliva. É mesmo? Ó, E quanto mais orgânico, melhor, pois né? é. Se for orgânico. E no. Como é que é visto, assim, essa relação da. Tinha acontecido algumas outras vezes de ter a polícia que descobre a plantação, que alguém denuncia? Como é que vocês tratam desses casos, assim? Já teve outras que envolveu polícia, Conosco aqui prisão? não, né? Porque a gente nunca plantou, a gente Uhum. a gente tenta fazer tudo certo, porque vários amigos já fizeram errado, né? Não só errado, na verdade. Eles fizeram como davam, né? A gente não costuma Não dizer que é seguiu a errado. letra da lei, que é a lei É, aqui, né? mas por exemplo, Assim. se você vê, cara, lá existe uma associação no Brasil, esqueci de falar dela, que tem autorização para plantar e vender, que é É. a do meu amigo Cassiano, lá na Paraíba. Ele Essa é uma das pioneiras, né? é a Sempre pioneira. ouvi falar Foi o há muito primeiro tempo dela, né? isso, o primeiro que ganhou foi ela. E ele chegou no começo a peitar mesmo, pegou e plantou, não Peitou, foi? ele inclusive recebeu voz de prisão. Acho que foi até aquele Harfush aqui, o nosso O promotor? promotor daqui, que deu voz de prisão para Ué, ele, por se não me quê? engano. Aqui? Não, numa audiência pública lá no Senado mesmo. Uai, como é que foi? Você E lembra essa acho que história? foi 2014. Hum. Vou pegar os dados certinho e eu te passo. Melhor não falar aqui para não falar errado. Mas ele, cara, que peitou mesmo. E eu queria dizer dele que é o seguinte, para você entender que as coisas não estão tão fáceis pra gente que luta pelo acesso no medicinal. Porque até ele, que tem autorização para plantar e para vender para os pacientes, ele não consegue atender a demanda dele. Então o que ele faz? Ele compra de pessoas como o Paulinho. Ah, Esse cara que foi preso, que saiu em 5 dias, é um dos mas principais ele mentores do saiu, Brasil de mas ele ainda cannabis. responde ou não? Você sabe? Responde, mas tá livre e tá fazendo óleo. Nesse momento ele tá no meio de um pé de cannabis gigante fazendo óleo, e ajudando Mas ele vai pessoas. responder pro tráfico internacional, meu Deus do Eu céu. não sei se ele vai responder por tráfico, eu sei que ele conseguiu
conseguiu sair. Eu não sei como é que tá esse processo, não sou o cara certo para falar. Que isso também era. Mas tá tranquilo, ele não vai ser Sei. preso. Não, Os sim, advogados né? estão bem. Mas importante ele não responder por isso também, né? Ele tá respondendo, né? Ah, Não sei como é que funciona essa parte jurídica, mas assim, foi na história da nossas prisões por cannabis, foi uma novidade muito grande, assim. Nunca tá. aconteceu, foi inédito, né? Inclusive, o óleo tá ainda, não foi jogado fora, não foi incinerado, como acontece com as drogas. Ele tá ainda tramitando para Mas tá poder ser apreendido, devolvido, esse tá óleo tá apreendido para ser apreendido ainda. devolvido. Ele pode vir a ser devolvido ainda. Vai ter uso, será? Depende da forma que foi armazenado, né? Se a Polícia Federal armazenou corretamente. Eu sei que quando o Paulinho foi preso, um policial pegou um parafuso e quis colocar dentro, que jogar o parafuso, não sei por quê. Aí disse que ele brigou mesmo na hora ali sendo detido, ele não estava algemado, porque ele não era, né, não estava apresentando nenhuma ameaça. Mas mesmo ele detido, ele brigou com o policial, falou: você tira esse parafuso daí, porque isso aqui é remédio. Você vai estragar o remédio de milhões de pessoas aí. Aí disse que o policial pegou e falou: opa, então tá bom. Então, assim, é muita luta, cara, é muita luta. É muita audiência pública para informar o legislativo, o executivo, tudo, né? Nossas áreas aqui. E a gente quer fazer isso aqui no estado. Vou dar uma de Zygmunt Bauman, né? Tipo, pensar globalmente e agir localmente. É o que a gente está fazendo aqui. E também estamos fazendo ações com a Universidade Federal. A gente tem a anuência com a FMS, com alguns professores lá. Curso de biomedicina, de biologia e engenharia agrônoma. Isso é uma coisa que acho que amplia bastante, trazer os cientistas para apresentar para a população, né? Exatamente. Muda um pouco o Tem paradigma. tem muita pesquisa. Aqui em Campo Grande, a médica, a pós-doutora, professora aqui, que é do curso de biologia, que chegou com a gente, ela tem um doutorado em botânica só estudando a planta da cannabis, que é da família Cannabácea, né? Que é a mesma família do lúpulo que usa para fazer cerveja. A cannabis e o lúpulo tem biologicamente são parentes. Com o que esses pesquisadores eles estão contribuindo? Da Federal? Eles estão contribuindo com o seguinte: primeiro, com o nosso webinário que a gente vai fazer em novembro, que é para trazer informações para mudar a mentalidade acadêmica, para expandir, para falar, por exemplo, sobre o sistema endocannabinoide, para falar para o curso de Direito sobre as legislações que envolvem a cannabis medicinal, né, para sair daquela coisa do criminal e ir para o viés medicinal, né? E segundo, para eles usarem os nossos pacientes, os nossos dados que a gente recolhe, as ações, tudo que envolve a associação que pode fornecer, a UFMS pode, que é a nossa federal local, pode vir a pesquisar. Que a área da cannabis ainda está muito restrita ao direito médico, parece, né? Não amplia essa questão assim, aquela legislação, se você tiver com seu óleo, se a pessoa tiver com esse óleo andando na rua, você vai for abordado, se for uma quantidade também do uso, ele também cria uma... Depende do conhecimento do policial que for abordar, né? Mas assim, a gente recomenda os pacientes sempre andarem com a receita, né? E como a gente nenhum paciente, nenhuma pessoa pode comprar um óleo de uma associação sem ser associada, né? Sem ter todos os cadastros feitos, né, dentro dessa associação e sem ter a receita validada. Se estiver fora da validade, a gente já não fornece. Como é que chegam geralmente os pacientes para você? Eu sei que eu já passei bastante contato. Falo, olha, fulano, quer saber? Mas como é que geralmente chega? Você é um contribuidor também. Chega geralmente desesperado, chega geralmente... Mas que ouviu, alguém que usou, foi lá e recomendou, falou, conversa com... Geralmente sim, algum amigo já usou, mas geralmente chega já tendo feito uso de muitos remédios, entendeu? E esse é o grande erro. Já tá destruído. Sim, ali, né? a cannabis como última opção. Aí os médicos aqui, muito conservadores ainda, né? Boa parte, nem todos, porque a gente tem médicos extremamente, muito mais pra frente, mas em boa parte eles são assim. Só recomenda com uso compassivo já arregaçou o fígado, provavelmente, né? Já tá vendendo a alma. Agora vou prescrever cannabis para você. Geralmente, de outros médicos, eles chegam assim. Agora, quando há um interesse da própria pessoa, fala, não, peraí, eu escolho o que eu vou usar para mim, eu sei o que é melhor para mim. Eu quero usar um fitoterápico, né? Aí a gente encaminha para os nossos médicos para prescreverem o que ele precisa. Ocorreu já algumas vezes de um nosso médico falar, olha, onça, esse paciente que você me mandou, não senti coisa boa dele, não vou prescrever. Eu achei que ele estava querendo só ficar doidão. Entendeu? E aí não vai receber. Tem gente que... Não vai, se você quiser ficar doidão, vai fumar o seu. A associação não é o lugar, né? Agora, assim, não sou contra o cara ficar doidão, porque eu gosto disso.
o psicoativo do THC também é medicinal. Mas aí já é uma outra conversa para a gente chegar nesse patamar, né? Não recrimino, mas o meu trabalho é de trazer o medicinal para o Mato Grosso do Sul. Que coisa. E depois, você já chega com a receita, é um caminho. Mas Isso. tem também assim, fala, um exemplo do autismo, que eu acho que acaba identificando com mais pessoas, né? Uhum. Ela chega lá a mãe, que tá com a criança assim, ela fala, que eu não quero dar o remédio pra ele, aí ele vai passar pelas consultas com os médicos, assim, que funciona. Isso. Vai passar. E aí, dependendo do caso, a criança. Não é a mãe que decide. Quer dizer, claro que ela decide, mas eu digo, o médico não vai, só porque a mãe pediu, vai tirar o remédio. É isso que eu quis dizer. Entendi. Ele vai dizer, não, esse remédio a senhora pode continuar dando pro seu filho e de 2 horas, o espaçamento de 2 horas, você dá o óleo da cannabis. Entende? Tantas gotinhas de dia, tantas gotinhas de noite. Né? Eu fico Então, imaginando na questão dos pacientes com câncer também. Porque, cara, o câncer é o que mais que já dá o tá lá alívio, né? cheio de Muito remédio. medicação, de Muito. tudo, e com a cabeça psicológica totalmente abalada É. também, né? Existem pesquisas comprovando o efeito antitumoral Hum, dos canabinoides, né, que presentes nessa planta maconha. Mas, assim, anda uma pesquisa que está começando, então o correto ainda é, o que a gente mais faz aqui, é recomendar o uso para o câncer no caso de auxílio dos sintomas, né, para dos efeitos colaterais, para contribuir com os efeitos colaterais da quimioterapia, que são fortíssimos, né? O cara fica sem vontade de comer, sem vontade de dormir, sem vontade de sorrir. E isso tudo, né? Endorfina, serotonina, anandamida, tudo isso, a cannabis no seu organismo, acho que ajuda até no tratamento inclusive no todo, né? tratamento. Se tá com psicólogo psicológico bom, né? Psicológico. Você vai E fazer um essa tratamento. parte, hein, Onça, que você vê aí, o psicológico. A gente passou por essa pandemia, todo mundo. Quem falou que tá normal tá mentindo, né? Bicho. É, Loucura. aí os psicólogos, como é que tá a conversa? O psicólogo fala do tratamento do canabidiol? Como é que ela pode ser inserida assim, né? Porque, assim, é opinião minha, bem de leigo, né? Porque às vezes a pessoa tá lá com ansiedade, começando a depressão, aí você taca logo aquele ansiolítico ali na pessoa, você trava, né? Cria aquele robozinho. Não tô questionando o tratamento, Sim, pelo amor sim. de Deus, né? É. Mas você Mas camufla, né? A palavra certa é camufla, né? Você e deixa de atingir onde precisa, né? então, exato, e já fico vendo adolescente, jovem mesmo, assim, você taca, Sim, dopa a pessoa de tudo quanto é jeito. sim. E não tá aberto essas questões de fitoterápicos, né? Também você conhece também muito caso, como é que é a experiência nesse campo mais psicológico? Mas psicológico, eu percebi a questão da pandemia deu uma aumentada assim na procura das pessoas que queriam porque queriam usar cannabis Resolver a para resolver angústia? a ansiedade, né? Hum, Tipo, muita depressão, muita ansiedade, insônia. Esses três sintomas, depressão, ansiedade, insônia, a gente chega muito pra gente assim. Mas assim, por mais que a gente saiba que é bom, que é maravilhoso, que dá certo, que funciona, a gente tem que estar sempre respeitando o médico. Então, se o médico pegar e falar, olha, essa pessoa talvez ainda hum, não dá para a gente prescrever para ela ainda. A gente não tem como fornecer. A gente está sempre baseado no médico. Mas assim, que houve uma procura muito grande na pandemia por conta desses sintomas, houve sim. Inclusive, os próprios pacientes que já têm determinadas patologias tiveram algumas recaídas, algumas pioradas, né? Por ah, conta da pandemia também, de depressão, é mesmo? acontece muito, né? E aí tá fazendo tratamento aí bem a depressão por causa dessa Complicado, coisa toda, né? complicado. E a questão política, Onça, como é que você vê aqui? No No estado, Brasil, né? No Brasil, no Estado, não tem muito o que dizer, né? Essa legislação ela é nacional, é lá do Congresso, né? tem que ir lá pro STF, que é Mas onde assim, funciona mas é mesmo. como você falou, tem que ser localmente também, né? Acho que tem que fazer muita Sim, coisa na Câmara dos Vereadores, na sim. Assembleia tem que. Tem que começar a plantar essa ideia, essa sementinha, né? À Você medida vê, que a gente for. acho que se depois a gente contar até o momento, a gente deve ter falado a palavra maconha quantas vezes, né? Poucas vezes aqui, Porque né? ela, tudo É você acha tabu, né? É que tabu, já é derruba difícil. falar, lá vem os maconheiros, lá vem os maconheiros. É complicado. Mas é essa planta que tá salvando o mundo, né? E o caminho emocionou. No entanto, essa conversa ela tem que estar passando pela política, né? A justiça ela tá só dando, como é que fala, um paliativo, né? Sim, sim.
Vai ter que passar ali pelo Tem que passar, Congresso, tem que né? passar. Existe a tramitação que está rolando, né? O PL, o Projeto de Lei 399 de 2015, Quem que é o autor, que você sabe? Deve ser. é... Esqueci o nome dele agora, é um deputado gaúcho. Mas quem está Ah, encabeçando também as reuniões é o Paulo Teixeira. uhum. É tudo de fora, né? Mas assim, quem escreveu esse projeto de lei foi baseado numa ADI, que é a ADI 5708. Ah, E eu tenho é? muito orgulho de dizer que o cara que escreveu essa ADI é o advogado da Associação Divina Flor, é o Maurício Sullivan, que Ah, um advogado de Minas Gerais. Que uma ADI é solicitada sempre por o governador, ou partido, ou presidente, é assim, né? igual a B, né? Ou uma instituição assim. Uhum. Ela foi solicitada pelo PPS na época, o Cristóvão Buarque e Sim. tal. E aí o advogado que escreveu foi ele. Mas assim, ela não rolou muito. Então eles reformularam essa DI em forma do PL 399. Ah, é Então que ele é é uma o maneira grande. mais legítima fazer um projeto de É um lei projeto de logo, pra não lei. ter que deixar na mão do judiciário, assim, né? Sim. E aqui, por exemplo, a gente teve uma votação positiva de um deputado federal nosso, que é o Fábio Fábio Tradi. Fábio Tradi Trade. foi um cara que deu voto positivo também. Mas, cara, é muita, muita construção. Existem leis municipais. Em Uhum. Goiânia tem lei municipal O que que ela que fala? ela mescla o SUS, ela envolve o SUS com as associações locais. Que em Goiânia tem 3 Nossa, associações, né? aí seria o É ideal. Até mais maravilhoso. rápido, né? Muito mais Se o rápido. SUS fizesse, né? É o que eu queria fazer aqui. Ah, Inclusive, depois da audiência, eu quero convocar os vereadores aqui para nos auxiliarem nisso, entende? A vereadora Camila Jara já se comprometeu a ajudar nisso. Tem lei estadual também, lei no UFRJ, no Rio de Janeiro, a UFRJ qual pode que é? cultivar. Ah, No Rio de Janeiro, a UFRJ pode cultivar já não sei se já começou, mas foi aprovada essa lei. Foi o Carlos Mink, inclusive, que escreveu o projeto. Conheço também a assessora dele que ajudou a escrever. Inclusive me mandou todos esses projetos para a gente tentar plantar aqui também, que autoriza a Universidade Federal local, no caso o FRJ, a cultivar para fins medicinais, a hum. fins de Ou entendimento de seja, não medicina. existe. Lembra aquele imbecil do um ex-ministro da Educação falando que federal só planta maconha, né? Acho que agora sim ele vai poder falar que o federal se planta, porque Nem isso. a ideia é que se plante sim, para poder pesquisar, para poder evoluir o entendimento, né, das coisas, né? Entende? E para trazer acesso e remédio para todo mundo. O negócio é ter remédio para todo mundo, bicho. É só isso que a gente quer. Só quero que você quer ajudar a gente, então ajuda a ter remédio. É isso que a gente quer, entende? Ninguém quer ser preso, ninguém quer ir contra a lei. A gente só quer dar remédio para essas pessoas. Porque quando você dá a primeira gota de cannabis, de óleo de cannabis, de CBD, de THC, para um paciente que para de convulsionar, para um paciente que para de sentir dor, para um filho de um senhor que estava há 5 anos sem falar o nome do filho, de repente ele lembra o nome do filho, Hum. cara, não tem preço isso. Pode ver policial, juiz, pode se quiser, a gente não vai parar de fazer essa história, porque é um caminho sem volta. A gente entrou numa missão que a gente viu que a gente está fazendo é certo, entende? Então não tem. O mundo inteiro já acordou para isso. Se o Brasil demorar para acordar, desculpa, vai ficar para trás, né? Então a gente tenta acelerar o nosso país de alguma forma, sacou? Sim, eu acho que contando muitas dessas histórias, né? Tem que contar, exemplificar. Que também é muito a gente ficar falando, a pessoa só vai lembrar de você quando precisar, né? Ah, o certo era. Não porque tá Não precisando, esperar mas só precisar, né? pela compaixão ao Sim, próximo que tá precisando, sim. E né? cara, não faz mal nenhum você tem um pouco de ansiedade, alguma coisa, se tomar um canabidiol, porque você pode, em outros países, você tem acesso na farmácia sem prescrição, às vezes. Aqui eu nunca ouvi falar, mas eu tô vendo vários casos em outros estados, as pessoas, pra ansiedade, pra depressão, estão tomando as gotas antes de Sim, já dormir. estão O médico tomando. já receita, assim. Sim, tá Não, aumentando não bastante. imagino como seja que eles têm acesso, se é importado, se não é, né? Porque Tendo dinheiro é mais fácil, né, cara? Tendo dinheiro é. você compra. Manda rapidinho, tem um pedido da Anvisa, compra. Mas assim, Hum, até o sabonete, até a pomada, a gente está começando agora a fabricar pomada e sabonete, porque tem paciente que vive no hospital, por exemplo, aí não pode tomar o óleo lá dentro, não sei porquê. Mas aí a pomada, agindo localmente, um sabonete na hora do banho, ele já consegue ter um pouco já de tem relaxamento. um Tem, efeito? cara, porque a pele absorve também, né? É mesmo. Ela não vai absorver o psicoativo, não vai te Aham. deixar chapado, mas ela vai absorver os canabinoides necessários para tirar um pouco da dor, para tratar o seu sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide, estando regulado, meu amigo, seu corpo inteiro fica regulado. Entendeu? Você Ah. consegue vencer muitas coisas. E Entendeu? as pesquisas estão caminhando mais para onde? Quem mais que tá demonstrando que ela auxilia? Eu acho que, pelo que eu ouço assim, dos nossos médicos amigos, assim, a epilepsia, a dor crônica são os mais. E Alzheimer são os que mais têm
muitos artigos científicos assim já no Brasil, né? Uhum. Mas, cara, cada vez mais, cada dia a gente tá aqui nesse momento falando, tem alguém escrevendo algum artigo de alguma pesquisa de alguma patologia nova. Inclusive da Tourette, né, que eu comentei no começo. Síndrome de Dravet. Eu não sou da área da saúde, né, mas Tem pacientes a gente, daquela doença horrível que é a ELA também, né? eu A não esclerose conheço. múltipla. Esclerose múltipla. Ah, tá, Tem. beleza. Eu não sabia, eu não lembrava. Esclerose múltipla a gente tem a dona Ivanise em Corumbá. Ela tomava muitos remédios, ela começou a diminuir agora com o auxílio do médico, diminuir aqueles que eram, por exemplo, tem o remédio específico da doença, mas tem aquele remédio que era só para ela dormir, só para ela Ah, comer, só para ela parar de não sei o quê. Aí ela começou a tirar. Ela viu que no óleo da cannabis era bom. já resolve. Ela Já ela tem resultados muito bons. Ela tá que- sempre elogiando a gente, assim. E aquilo, tem de tudo, cara. Tem paciente que acha que você tem que mudar a vida dele, né? Eu já comecei, eu já tive pacientes que eu fui na casa, ajudei, levava fralda. Depois eu fui percebendo que a gente tem que fazer o que a gente consegue fazer, né? Não dá pra pegar na mão de todos, né? Dá pra gente, a gente já criou essa associação que dá um acesso para as pessoas, né? A gente precisa que elas se apropriem e contribuam cada vez mais, né? Sendo pacientes ou não, né? Eu tenho associados que não são pacientes, não têm nem parentes, mas pagam mensalidade. Por quê? Porque entende Uhum. o que a gente está fazendo, né? Ah. Tá pela causa e quer contribuir de alguma forma. Tem eventos, associação, então? Como é que é? Tem, a gente fez um evento, uma caminhada já antes da... Ah, eu falo, tem a mesa, Ah, tem a desculpa. discussão, curso. Como é que é o Sim. dia a dia? Então, A a gente associação não fez se uma... limita só a ficar vindo, dar o óleo, pá, pá, pá. Tem Isso, toda realmente, uma realmente. cultura dela, Tem né? toda uma cultura. Inclusive, por exemplo, realizar audiência pública, realizar simpósios, seminários. A gente vai fazer em novembro agora. Uhum. Não tem a data definida ainda, mas é no mês de novembro, são 3 dias. Esse simpósio envolve o FMS. O FMS vai dar certificado de hora-aula para os acadêmicos que foram fazer. Ah, E, inclusive, antes era só uma ideia nossa e acabou que virou um projeto de extensão. Foi aprovado um projeto de extensão pela FMS. Para quê? Para informar todas as áreas, bicho. Biologia, direito, uma medicina. força-tarefa. Sim, fazer o que em outros países já está sendo feito, né? Por exemplo, o curso de medicina, em alguns países, existe a disciplina de sistema do canabinoide. O cara é obrigado a saber que existe esse sistema. Aqui no Brasil, médicos ignoram esse sistema. É um sistema muito importante, chamado de maestro, e alguns ignoram, né? Falam que na minha época não tinha isso. Mas quando o cara se atualiza mesmo, ele percebe que tem que estudar tudo de novo. Aqui os médicos são bem de nicho que receitam canabidiol. Como é que tem uma adesão grande? Não tem? Tá começando bastante. Ah, é mesmo? Tá Como começando. que chega neles? Como é que a gente chega neles? Os próprios pacientes. Ah, Quem ensina os médicos geralmente são as mães, que vão lá e viajam para outros países, que já foram para o Uruguai, que viu a amiga melhorar, o filho da amiga melhorar, que assistiu o documentário, né, ilegal, né, do Rafael Tarso, diretor, conheci também, que foi o documentário mais conhecido na América Latina, que despertou essa ideia, sabe? É mais do que o Quebrando o Tabu, por exemplo, né? Que despertou a ideia focada no medicinal. Elas começam a ver, começam a se identificar, né? Falam, pô, tem um monte de mães igual eu nessa mesma luta. Aí elas vão e falam, ô meu médico, olha, me prescreve isso aqui. Né? E aí depende da empatia, ele acaba que vai atrás e prescreve também. Aqui começou assim. Tem o doutor. Tem médico, por exemplo, que eu nem conheço, que eu tenho contato com ele, mas não conheço pessoalmente. O doutor Lucas Moura, por exemplo, daqui, acho que é neurologista. Ah, conhece Conhece ele? Aham. Ele manda pacientes pra gente direto. É mesmo. Inclusive, eu não conheço até hoje pessoalmente porque não bateu nossa agenda, mas já sou muito grato a ele, porque ele confia em nós já, né? Já descobriu nosso trabalho, viu as melhoras dos pacientes. Né? No começo ele passava as miligramagens da cabeça dele ali, né? Do estudo dele. Depois a gente foi explicando para ele que a gente tinha as miligramagens mais padronizadas. E foi mudando. E ele. Tem médico, não vou falar o nome aqui, mas tem um que eu já fui no laboratório. Um não, dois, que eu já fui no consultório, mostrei a miligramagem, expliquei a nossa luta. Levei Neurologista. CNPJ, não vou falar para não expor as pessoas. O cara falou assim para mim, meu amigo, parabéns, mas me chama só quando for ganhar dinheiro, tá bom? Muito obrigado. Aqui, ó, caminho, a saída é por aqui. Foi um não, foram dois, viu? E assim, que eu busquei ir atrás dessas pessoas. Aí o que eu percebi? Eu não vou mais atrás não, cara. Eu só vou receber os caras que realmente quiserem. Saca? Eu vou pegar o que eu tenho, lutar com os amigos que eu tenho. Tem um médico formado aqui no FMS, que é professor do curso de medicina lá em Roraima, que é o Dr. Wilson Lessa. E eu fui descobrir ele em São Paulo.
sabe? E assim, evento. no evento da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, que é formado só por médicos também, que eles dão cursos para médicos e não médicos. Fui lá, tu tava fazendo curso lá na prefeitura de São Paulo, sendo atendido por policiais militares. Ah, aqui, curso da cannabis, o policial militar me levou na sala, sabe? É outro pensamento. E aí eu conheci o Dr. Wilson Lessa, que hoje é meu amigão. E assim, cara, ele ficou muito feliz quando a gente descobriu que tinha uma associação no estado dele, porque ele já é um dos grandes precursores na psiquiatria de cannabis medicinal. Quando teve um dos primeiros congressos mundiais que reuniu vários países sobre a cannabis medicinal, acho que um dos pouquíssimos médicos brasileiros que estavam lá, se não, acho que era o único, não sei dizer bem, era o Dr. Wilson Lessa presente. Então, assim, a gente está bem amparado aqui, assim, sabe? E você acha que também vale a pena fazer, por exemplo, congresso e apresentar para os alunos que estiver fazendo curso de formação policial, sabe? Umas coisas. Você acha que Policial, ainda é o momento, sim, porque é uma guerra da comunicação quase, sim, também, né? aí você falou tudo. Aí vai uma batalha com a comunicação. O que eu tenho a dizer sobre a parte policial é que no último simpósio que a gente fez agora, simpósio não, conversatório, a gente fez uns conversatórios com a FMS, tinha lá 100 pessoas, só acadêmicos de várias áreas, e eu chamei um coronel da Polícia Militar para participar, que é um amigo meu, conhecido de muitos anos, o Dimax, coronel Dimax Evangelista Ortiz. Nos conhecemos desde a época que ele era capitão e tal. Eu convidei ele para participar desse conversatório, que esse conversatório específico, o tema era sobre as leis, né, a parte jurídica mesmo. Inclusive o nosso advogado foi o palestrante. E aí no final ele ficou 2 horas ali no conversatório só ouvindo, e no final ele deu umas declarações muito positivas, assim, falando que ele acreditava na gente ali, na nossa luta, parabenizou a nossa luta, mas ele se colocou na posição dele como policial de que para que a gente pudesse entender não só ele, mas todo o pensamento militar, que não é culpa deles entenderem essa parte da repressão, porque existe o tráfico, existe a lei a lei tem que ser isso, cumprida, né? a lei prevê. Né? Então o dia a dia dele, como ele disse, ó, a gente tem, nós policiais temos outra visão disso, a gente trabalha com o outro lado dessa moeda, mas não significa que ele, como a posição de coronel estudado que é, né, tem suas formações, tem mestrado, tem tudo, não vai deixar de pesquisar e ver que tem fundamento, né? Então vai depender sim de pessoas como ele e outros coronéis, outras pessoas de alto escalão para de alguma forma inserir isso na mentalidade do soldado, né? Do cara que tá no dia a dia, na luta, na rua. A gente precisa dessas pessoas, cara. Eu não sou um cara que é contra a polícia, não. Isso aí não é comigo, né? A gente precisa deles. Se a gente for fazer uma passeata, vamos precisar da segurança deles, precisar. Inclusive, a gente atende filhos de policiais também. É tudo. As patologias não escolhem. Não escolhe profissão, cara. Credo, nada. Não escolhe religião, condição financeira. Principalmente, né? Religião. Apesar de que sempre os pobres Partido são mais político. prejudicados. Sim. Teve uma reunião, vou até dizer assim, que você falou do Bolsonaro, né? Teve uma menina que meteu o pau, ficou brava, porque esses bolsominions. Aí eu peguei e corrigi e falei o seguinte: nesse momento que a gente está aqui, a gente está como assistência. Você acha que eu vou pedir filiação ou né? então quem que você votou para eu te atender? Não, a gente atende pessoas que votarem em todos os tipos de gente. Para mim não faz diferença, eu atendo ser humano. Então eu até brinquei no conversatório, eu falei assim, se chegar um alienígena de outro planeta e eles tiveram o sistema endocannabinoide e tiver prescrição, eu vou atender também. Então a ideia é essa, é atender. Tá visando o ser humano, né? Sim, como diz meu pai, é queimar uns karmas, né? Vou eliminar uns karmas. E pelo jeito a melhor maneira de divulgar o trabalho é isso, a pessoa ser bem atendida, entender e falar pro próximo, Exatamente. Vai ter que Exatamente. ser na formiguinha, né? Sim. Tá indo na formiguinha, né? E a Divina Flor tem esse diferencial, os psicólogos acompanham, sabe, conversam, não é só o vender e passar para frente o remédio. Existe um rastreio, um acompanhamento, né? Eles passam por um treinamento, esses psicólogos. Se o paciente se sentir à vontade, ele fala todo o dia a dia dele, a gente grava, a gente registra tudo. Isso tudo vai para pesquisa, por exemplo, né? A gente vai percebendo as melhoras das patologias ali. Como é que você lida, por exemplo? A gente vê que você tem esse entusiasmo todo, e a gente até entende por quê, por causa da... Sim, eu gosto. Não é o resultado, mas de atender a pessoa. Sim. Né? Às vezes, sei lá, ela faz o tratamento, não deu certo, pode falecer, pode piorar, mas você sabe que você ajudou no processo dela ali, né? E como é que você vê quando você tá conversando sobre isso e a pessoa já vem,
É sempre os primeiros passos, primeira piadinha, aí depois tal, até ele ser tão, ele contraria tanto você que começa a falar, que você é um maconheiro, um vagabundo, tal. Hoje em dia, como é que você passa por esse processo? Você já tenta evitar esse tipo de pessoa, tenta mostrar, como é que você lida com esses haters? Cara, eu não sei, faz um tempo já que isso não acontece, porque a gente já conquistou, a gente já fez tanta coisa digna de respeito que quando a pessoa já chega, ela já muda um pouco a Vocês energia pra estão nas falar redes isso comigo. sociais, né? É, a gente tem o Instagram, né, Ah, da página, mas o Instagram é sempre com muita informação séria, com muita pesquisa. Quem faz o Instagram é uma jornalista, né, caloura nossa lá da FMS, a Marina Duarte, muito boa. E então a gente procura, eu mesmo não, faz muito tempo que ninguém me aborda nesse aspecto, mas eu lido com tranquilidade, por quê? Porque eu sei que a culpa não é da sociedade também, só da sociedade, né? Não é só da polícia. Isso é todo um viés de proibição que vem há 100 anos já sendo inserido na nossa mentalidade, entende? Inclusive na minha também. Eu, como paciente, como usuário da cannabis medicinal, até eu me pego às vezes fazendo algum tipo de questionamento que parece um pouco preconceituoso ainda, mesmo eu estando na condição de diretor. Então imagina o cara que não tem acesso nenhum, né? O cara que só viu um vizinho maconheiro vagabundo não fazia nada, né? O conceito maconheiro vagabundo não fazia nada, acha que todos são assim, então dá para entender os caras, né? Eu respeito. Ao mesmo tempo que eu sou bem respeitado por isso, ninguém nunca me tirou onda por isso, né? Pô, vai tirar onda num cara que tá ajudando os outros, bicho, tem que ser muito retardado, né? muito Tem, malvado. não, tem Malvado. que ser Acho que essa é a mau maldade que a caráter, gente né? tá falando, né? Mau caráter. Agora, uma brincadeirinha ou outra, tudo bem, a gente... por exemplo, tem um tio meu que fala, pô, e aí, quando sair essa autorização lá, vocês vão fumar tudo? Entendeu? Ah, não, tio, a gente vai fazer remédio. Pronto. Tranquilo. O negócio é fazer acontecer. Eu quero. Eu não tô mais importando mais com isso, que vão pensar de mim. Só quero que a associação cresça, que meu estado inteiro seja bem visto por isso, que a gente seja os precursores, nós já somos, né, os pioneiros, e se precisar vir outras associações em outros pontos do estado, a gente vai apoiar, sabe, que a gente tem os acessos. Só quero que se prolifere, porque a planta ela é muito próspera, ela é muito fácil de cultivar, sabe, ela joga na planta, joga na terra, sai, é fácil de fazer o óleo, então ela tem abundância. Então para que eu vou ter um pensamento fechado nisso, sabe? Sendo que a energia dela já me traz a prosperidade que eu preciso. Teve hora que você pensou em desistir? Teve ontem mesmo. É Ontem. difícil, cara. É Ontem. difícil. Não é fácil, cara. Quando eu fui montar a associação, a presidente do Prodeteia, Carol, me falou assim: Onça, você tem certeza disso? Você sabe a bucha que você vai fazer? Você sabe a responsa que é? Na hora que você monta com uma galera, de repente você olha, você tá sozinho, só tem você e mais um. Vai acontecer, vão te trair, você vai ter despesa financeira, você vai gastar do teu bolso. Tudo que ela preveu. Previu? Preveu. Previu. Tudo que ela previu, corta aí. Eu. Eu passei. É. Passei e ainda tô passando. Não é fácil, cara. Não é fácil. E ainda nem começou, né? Ainda nem começou, por exemplo, os haters de verdade, né? Tipo a oposição, os bolsonecas e os minions, ainda nem estão sabendo da existência. Porque quando souber, vão fazer barulho, vão querer ir atrás da gente para encontrar algum erro. Isso acontece. Cara, eu vejo mais o interesse financeiro. Que nem você já falou, eu já vi várias vezes aí, você já deu exemplos, que a gente vê na imprensa. Eu sou bastante entusiasta do tratamento. Uhum. Eu já vejo muita questão na imprensa falando, olha, eles ganharam dinheiro com a maconha, os fundos que envolvem maconha. Acho que a gente já teve essa conversa, fala, nossa, assim, as associações estão preparadas para a hora que a indústria resolver, fala, beleza, eu gostei disso aí, vou tomar para mim. Faz tempo que você me fala isso. E, e eu acho que assim, eu prevejo isso, a gente sabe como é que a política funciona, o Congresso, como é que ele atende certos interesses, e aí vai ser muito triste, né? Porque é um tratamento tão simples, fácil e no momento. A gente, que nem você falou, você joga, ela nasce, aí você vai lá, É moe, tão simples, né? faz o processo que ela tem que fazer. É. Aí isso vai ficar na mão de indústria. Assim, é meio, a gente tem que ter preparado até para uma anarquia a partir disso. Assim, Sim. também. É legal você falar isso, porque no grupo da federação rola muito essa divisão de opiniões assim. Tem pessoas que falam que a gente tem que aprovar o PL do jeito que tá, porque é um começo, é um passo. Eu sou uma delas. Eu acho que tem que aprovar como tá, porque senão a gente não sai do lugar. Eu fiz campanha para aprovação do projeto. Mas existe uma linha, inclusive de associações filiadas à federação, que são contra o PL do jeito que ele está. Por quê? Porque ele limita a associação
Ela impõe uma série de fatores para que ela possa existir. E um deles é um investimento milionário para segurança, por exemplo. Entendeu? É o que tá acontecendo nos Estados Já Unidos. está acontecendo, Você tá não pode difícil. abrir um hectare de maconha, você tem que ter 10 milhões de dólares. No mínimo, Então né? não é qualquer um. Óbvio é. que tá limitando, é só a Coca-Cola Company. Sim. Você- Eles estão Hoje fechando nós o vamos ser cerco. processados pela Coca, já falei dela 3 vezes. Ainda tá aqui, né? Eles estão fechando o cerco para associações trabalharem de forma livre, A como Docker. é. Olha a questão da vacina, como é que não foi, que era emergência. Imagina como foi isso Que aí. era emergência mundial, né? Imagina. Mas, É. mas eu acho que é esse tipo de conversa que a gente tá tendo todo. Quando você abre o olho para a sociedade ela entender, né? Sim, as reportagens, nossos amigos da imprensa contribuem muito cada vez que eles fazem mensagens positivas disso. Por exemplo, a Nayane agora fez uma matéria no Correio do Estado com um paciente nosso que é o seu Francisco Lacerda, do Grupo Acaba, sabe? Seu Chico Lacerda. Sei, o que ele tem? Ele tem Alzheimer, né? Ele estava com demência muito alta já. Verdade. E aí, quando ele começou a tomar o nosso óleo, ele teve uma melhora muito boa depois de na verdade, depois de uns quase 30 dias. Demorou, porque o Alzheimer demora mesmo. Tem paciente de Alzheimer que demora 90 dias. As pessoas têm que entender como é que funciona o processo terapêutico. Sim. Não é essa coisa de tomar um sorrisal que você arrota Não e é, passa não é o e Rivotril, voa, meu né? amigo. Tomou e deu risada, não é. Mas Não enfim, é. e aí Nem ela, por deveria exemplo... ser assim, a natureza não funciona assim. Não funciona por que que a assim. gente tem que aceitar um Exatamente. psicotrópico danado entrar ali e desligar uma chave na sua cabeça em 30 Simplesmente, minutos, né? isso. Exatamente, Não é falou assim. tudo. E aí, Ah. ela, por exemplo, dando um exemplo dela, dessa reportagem, mas foi uma das primeiras, né? Teve a CBN que entrevistou a Jéssica, né? As meninas lá, a Dani, esqueci o nome delas. Mas isso já é uma baita contribuição, né, cara? Porque aí, em vez do jornalista entrevistar a gente com aquele tabu, já querendo colocar alguém contra no meio, é diferente de um assunto de. Nós não estamos discutindo. Isso é cansativo. Eu É até cansativo. te sugiro assim, de falar, vamos debater. Fala, não, cara, eu não vou debater. É porque não não quero estamos falando de uma debater. coisa já determinada, sabe? Falar, não tem por que eu tenho ouvir. que falar pra que a maconha serve medicinal, quanto o cara vai falar que é um Sem fundamento. promotor doido da vida aí, né? Pra quê? Não, eu acho que também é desnecessário. Exatamente. Às vezes a gente fala, tem que dar espaço pra todo mundo. Fala, né, calma, que tipo de espaço? Só porque o cara é contra a vacina tem que dar espaço pra ele, por exemplo? É umas coisas que a gente não tem que ficar debatendo. Aí influencia a Tem pessoa que- negativamente, né? Nossa, Sem é pesquisa. um monte de coisa, um monte de coisa. Essa questão mesmo que você falou, quando foi preso esse óleo aí, é que a gente fica atrás do clique fácil. Fala, se eu botar que o cara é preso com 5 litros de maconha que foi feita a partir de 2 toneladas, todo mundo vai clicar, compartilhar, xingar, vai dar aquele Pronto. engajamento, Uhum. tá. Do que você fala, não, mas pra que é o óleo? Vamos explicar que o óleo é feito pra isso, fez óleo, você sabia? Sim. Não, e outra, é mais fácil, né? Chegar, é mais fácil. a polícia na rua, Tem Brucutu, pesquisa. prendeu o vagabundo. Uhum. Felizmente a gente passa por esse processo, né, de... Esse colega jornalista nosso, que fez essa reportagem satirizando o nosso grande mentor da cannabis medicinal no Brasil, que coincidentemente foi preso no estado, eu cheguei a ter contato com ele, mandei um WhatsApp pra ele, inclusive eu pedi pra você o número, né? E eu pressionei ele na parede, falei, cara, você cometeu um grande equívoco, a nossa profissão serve pra ajudar essas causas e não dificultar. Informar, né? Aí ele se desculpou, disse pra mim, tendo meu WhatsApp salvo, que ele iria fazer uma reportagem mostrando o outro lado disso. Que ele iria acompanhar o caso, mas não rolou, porque o programa de audiência desse tipo de. Não é bem jornalismo isso, não costumo, acho que não é jornalismo isso, né? Pode ser que sim, né? É outra questão pra discutir. Mas enfim, vai por esse viés, né? Então, cada vez mais que pessoas como você aqui estão me chamando aqui para outras pessoas ouvirem, tá contribuindo, né? Audiências públicas, simpósio. Se quando a gente conversa, fala alguma coisa assim, as pessoas já falam, nossa, é que eu tenho minha tia, minha mãe tem fibromialgia, meu primo tem epilepsia. Sempre alguém vai lembrar, cara, não tem como. Se a gente conseguir levar essa mensagem, né, e não tem como. Conseguir ajudar, né, melhor, né, do que ficar, não, vamos debater, não, vamos botar aqui você, aqui, esse cara aqui que é totalmente contra, é muita perda de tempo, de energia. Tem essa coisa assim do karma, fica um karma pesado. Quando você discute com alguém, qualquer pessoa fica toda hora querendo te confrontar. Aquilo é. Sim. E eles vão sempre por aquela coisa do porta de entrada. O Osmar Terra, ele sempre leva uma senhora que é esses programas de auxílio de pessoas com recuperação de drogas e tal, que ela pega um banner do filho dela toda vez. O texto dela é o mesmo, sabe? É comovente, é triste. É verdadeiro. É a dor mas, dela. Mas assim, né? é a dor dela que não define a nossa causa, entende? Eles levam essa pessoa lá e falam: meu filho começou a fumar maconha, e aí ele foi pro crack, e aí ele roubou e matou e morreu.
Mas ele já Entendeu? usa Ela isso de má fé, é porque você fala, mas a gente só não meu quer que o amigo. cara abra o Marlboro sabor maconha. Não é isso, né? Não é Não isso. é isso, bicho. Lembrei de uma cena aqui. Tô eu lá Ah, na delegacia fazendo reportagem ainda, acho que no Media Max eu era, não lembro. Um jornal que eu trabalhei aqui de polícia. Aí um cara com apreendido, com os dentes tudo, né, com o rosto, assim, bem declarado já, dependente químico, né? E aí o policial, o delegado perguntou, o que que você usou? Falei, ali, só maconha, senhor. Só maconha, senhor. Baixou a cabeça, assim. Pronto, ficou por aquele mesmo. Então, assim, até o próprio usuário de outras drogas, o próprio criminoso, de alguma forma, ele se camufla, ele se esconde por trás já desses tabus. Não, ele falou que ele só usou maconha. E a pessoa que ouve aquilo numa entrevista jornalística ali? Se eu e coloco só vê aquilo na minha com reportagem, aquela cara, ela fala, olha, a a maconha, olha pessoa o que fala, que olha, fez olha, o descobri cara. que meu filho tá usando droga, ele pode vir a ser aquele bandido ali. Sabe? Então, assim, tem todo esse conceito pra gente mudar ainda, desconstruir, né? Porque já é comprovado que a maior porta de entrada das drogas é o álcool, É, né? com A pessoa que certeza. usou cocaína, usou pasta base, boa parte foi influenciada pelo álcool. O álcool você fica destemido, né? É muito mais fácil você ter acesso a químicos a partir do álcool. Agora, você consegue ter acesso a outras drogas por conta da maconha? Sim, no Brasil. Sabe por quê? Porque está Que é proibido. tráfico, né? Pela proibição. Então a Exatamente. culpa é da proibição. Né? Se está proibido, não tem acesso Que às vezes eu até penso à também que hoje qualidade. em dia, do tamanho dos traficantes e tal, se eles também não financiam muito desse movimento para não legalizar, que não, para eles é interessante legalizar, né? No momento algum, né? Pensa. O Isso aí cara deve lá de rolar também. Capitambado lá manda 30, 40 toneladas por semana. Aí legaliza, aí o cara pode plantar aqui no Goiás, fumar, comprar lá na São Bento a maconha dele, vai, Exatamente. né? Isso Aí aí o não cara tem quer. que mexer com cocaína. Que no tráfico é tudo separado. Fala, você é o cara da maconha, você vai ficar aqui na sua maconha. Aqui é o cara da cocaína, aqui é o cara da, enfim. Aqui é o cara dos fuzis. Eu vi isso no Narcos. No Não Narcos era posso, assim. não posso amanhã, eu falo, aí, acabou a maconha, vou começar na cocaína. Não, é Você vai morte, é pegar a praça do guerra, outro, né? exatamente. É. Às vezes eu fico pensando nisso aí. Tem a série, não sei se você assiste na HBO, Pico da Eu Neblina, vi, que cara. trata exatamente desse ponto Muito por bom. PCCs. Fala, tô louco, velho, não pode legalizar, caralho. Eles não É querem. uma série muito legal. Acabou, não fizeram a Não, segunda? tá na segunda temporada. Tá Eu rolando? descobri que o cara é o Dexter, eu não tinha É o reconhecido. Dex, pô, desde Nossa, primeiro eu eu assim, vi. você vê assim, né? O traficante É, o maior, cara né? do PCC, né? Todo de terno, executivo, assim, fala. Acho que é o melhor povo que retratou o PCC, eu digo. O PCC é Então, eu ia isso dar um aí. spoiler aqui, mas larga a mão, vai que tem alguém Não, querendo não, eu não assistir. também devia ter primeira Mas ele é meio temporada. parente ali do cara, né? Do personagem. É, Pronto, já dei um é. spoiler já. Ah, isso aí deu pra mim. Mas é É muito legal, boa essa né? série, cara. Muito boa. O... Esses caras também falando, são os porta-voz de tudo, né, cara? Ele, Mano Brown, assim. Não, os caras são fera, bicho. Dexter É é máximo respeito. outra conversa, né? É outra. Acho que começa por ali, né, meu? Não adianta a gente querer ir lá fazer o simpósio lá para os engravatados do colarinho branco, tudo. Vamos logo, começa lá. Falar a linguagem do povão. Exatamente. A gente Mas, sabe que a mas o dona ali tá povão já precisando. sabe. O povão já sabe, cara. Eu vi de menos Sabe mesmo, crime. sabe. Eu lembro que eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, eu vi um rap. O rap já era antigo, tipo, na década de 90, e já falava disso, já falava, tipo, falando que ele tinha que legalizar uma coisa porque era medicinal dentro da favela. Ele falava, isso aqui é medicinal dentro da favela. Uhum. Aí, como é que ele fala? Cannabis é popular. Não, eu vou falar palavrão, deixa. Mas enfim, aí ele falava esses aspectos De quem assim, que sabe? é? De menos crime. Ah, tá. Chama Só Quem é Louco, esse som. Só quem é louco se identifica. Aí ele fala assim, nessa música mesmo, da favela, o cara já aborda que se tivesse vendendo na farmácia com controle, o país estaria melhor, inclusive economicamente. Você vê, há dezenas de anos já se falava disso. Já entende, né, cara? Então não é questão só de informação, o povo pobre também já sabe, né, cara? Agora, o que a gente tem que traçar informação é a informação médica das descobertas científicas. Isso sim a gente tem que ampliar. Porque senão fica só naquela, é paliativo. Ah, serve pra isso, serve pra aquilo. Entendeu? Você tá nessa luta aqui, 4, 5 anos. Né? Eu comecei a estudar ali mais ou menos há uns 2, 3 anos. Muito. Aliás, só comecei a estudar por causa do que você estava fazendo, assim, completamente. Conheci mesmo, fazia ideia, só tinha aquela lia decisão judicial, mas não sabia que não entendia. Sério mesmo? É. Que legal. Aí, e agora você vê que ele tá assim, já é quase uma coisa, já tá ficando empírica as pessoas. Não, o óleo do canabidiol é assim, funciona assim e tal. Acho que ele é um caminho mesmo sem volta. As pessoas até entendem quando fala da legalização o que é e tal. Uhum.
Mas os preconceitos ainda vai durar uns 10, 20 anos. É Ah, outra sim. geração. A gente acha que tá falando de coisas dos nossos filhos que vão conseguir. É, Tem claro. lá o amiguinho que tá com problema. Não, tá usando CBD e tal, tal. Que é assim que passa, né? O fluxo da humanidade é assim, a gente começa uma luta e deixa a colheita pros próximos, né? Exatamente. Cabe a gente não desistir, né? Tentar, né? Manter ali. Sei que é difícil. É difícil, mas Se fosse sozinho a fácil, gente não não tá. falava. É, É. sozinho a gente não tá. O gratificante pra mim, cara, é ver o resultado. É quando, tipo, eu pego meu celular aqui, às vezes cansado, estressado, querendo largar a mão de algumas coisas. Aí do nada vem uma mãe de paciente e fala assim: Onça, eu queria agradecer vocês. De coração, já agradeci, mas eu quero agradecer de novo. Porque hoje eu. Fazia uma semana que eu não lembrava de pentear meu cabelo. Olha. Ela fala desse jeito: hoje eu vi como eu sou bonita. Eu me arrumei. Porque meu filho não tá convulsionando, ele tava dormindo como um anjinho. Então eu tive tempo de cuidar de mim. Cara, quando você recebe essa mensagem, você fala: foda-se tudo. Entendeu? É aqui que eu vou continuar, sacou? É isso. Seu Chico, por exemplo, cara, a gente não falou dele, né? Do seu Chico Lacerda. Um assunto legal que você cutucou e eu não falei. A qualidade de morte. A gente fala sobre a qualidade de morte, né? A gente não fala só Tem um qualidade de nome, como é vida. que é? Tem um nome isso aí, não tem? Eu não lembro não, mas a gente usa esse É, termo. Seria tipo isso, né? é tipo paliativo que tem uma coisa que a medicina, tem uns médicos que não deixam a pessoa morrer, às vezes aquele caminho fica Isso, prolongando, não para ter dando qualidade de uma boa vida. passagem, É né? exatamente. Ele mesmo, por exemplo, ele melhorou muito, né? Melhorou, teve um aspecto assim, ele começou a comer sozinho, antes ele estava em demência, assim. A gente tem uns vídeos É. dele antes do óleo e depois do nosso óleo. Ele Uhum. estava assim, um buraco, assim, procurando alguma coisa e não tinha nada. Ele estava imaginando as coisas, né? E um fundador do grupo Acaba, cara, Sim. um ícone da nossa cultura, né? Eu sou ativista da cultura também. E aí, cara, só que de uns tempos pra cá, ele melhorou muito, muitos meses. De uns tempos pra cá, a doença pegou Ela ele, avança, ele né? tá gravando. Então o óleo já tá tendo um outro aspecto para ele. Tá tendo um aspecto de qualidade de vida. Ele ainda come, ele ainda respira, ele ainda sorri, mas a doença tá gravando. A gente não vai impedir ele de morrer como ele foi Virou um destinado. tratamento paliativo para dar dignidade Acaba que até sim ele também. coisar. Sabe quem que foi assim também? Poucas pessoas sabem, mas um grande ícone da cultura também, o Jair Damasceno. Jair Damasceno teve câncer. Sim. E ele não falou pra ninguém. Pouquíssimas pessoas, só o Serginho, o jornalista, grande amigo dele, e outras pessoas. Acho que quase ninguém ficou sabendo. Ele nos procurou já num estado avançado do câncer. Sim. Então o próprio oncologista dele, o nosso oncologista também, que fez a prescrição, e ele mesmo já estavam conscientes de que ele ia fazer o uso do óleo medicinal com esse viés, com o uso de contribuir numa boa Para ter uma dignidade. dignidade, para ele comer, para ele sorrir, para ele deitar bem, pensando coisas boas, saca? Então, existe esse outro lado também, né? Quem que não quer isso? Quem né? que não A pessoa quer, já né? tá sofrendo, você ainda vai. Você quer pelo menos um mínimo de sofrimento pro teu pai, pra tua mãe, né? Pois Um é. mínimo pro teu avô. Teu avô, pô, Ainda com minha mais, eu avó. vejo isso muito no campo. Ontem faleceu a mãe do amigo meu que ele falava, ela só descansou, velho. Ela não tava, comia, era sonda, tudo, né? E Não você tinha quer ver prazer de isso ver. pro seu ente querido, você Você sabe que ele fica já. muito mal, cara. Se tem um medicamento que você sabe que vai Sim. aliviar aquilo, né? Agora você imagina, o nosso sistema aqui ainda dificulta isso, cara. Pega e fala, não, 2.500 se você quiser. Pois Saca? é. Ou então assim, não, o governo vai pagar pra você, entra aqui com os recursos todos, e uma burocracia ainda é Sem negado. contar com o advogado que tem que ir lá, porque a Nossa, Defensoria meu Pública amigo, não dá não é conta fácil. disso. Não dá conta. Você faz o que é possível, mas Não é fácil. A associação, voltando a falar da Divina Flor, a gente tem, o nosso advogado fornece esse sistema, esse serviço jurídico de auxílio para pacientes que não querem, não quero tomar o óleo artesanal, eu quero pedir um que é recurso. aham. Então, se associa, o advogado ajuda também. Aí tem outro que fala, eu quero cultivar por mim e eu quero meu habeas corpus. É. Ele pode contratar um advogado? Pode, mas se ele for associado à Divina Flor, ele também pode receber esse auxílio jurídico. O Sim. nosso advogado vai atrás para ele Que já tem entendimento gratuitamente. ali, já sabe, né? Até, mas Sim, no gratuitamente direito para os é nossos muito dessas associados. coisas, é nicho. Isso é muito caro você pedir, né? Tem advogado que cobra Imagino. 20 mil, Imagino. mas por nós a gente consegue gratuitamente também, se o paciente quiser. Qual que é os próximos passos ainda esse ano? O que que as metas da associação? O que que são? A meta seria dobrar a meta, né? Ah. Como diz o ditado, mas tá difícil na pandemia, as coisas estão mais reduzidas. A meta esse ano ainda é pelo menos atender com qualidade os que já estão cadastrados, né?
Deixou de ter por causa da pandemia alguma vez entrega do óleo, alguma coisa Não, assim? não. Conseguiram manter? O que deixou de ter foi. O que acontece é porque a gente não tem o cultivo, então é muito difícil para a gente conseguir o óleo ainda, porque a gente depende de outra associação que já tem de mais de 1.000 pessoas. Então a gente não pode tirar de outro para dar para os nossos, né? Então a gente. É uma dificuldade, é uma luta. São alguns detalhes que não dá para falar bem assim, mas a gente vai atrás. Igual eu te falei do Cassiano, eu vou dar o exemplo do Cassiano de novo, que é o fundador da Abrace, que é a única associação do Brasil com autorização a plantar e vender, que até ele que tem essa autorização acaba comprando de fora, acaba dando os pulos, cara. Dando pulo, se vira nos 30 brasileiro, saca? Por quê? Porque ele não pode deixar de dar para as Chega outras no fim do pessoas. mês, tem, sei lá, Ele não 3 pode mil pegar e falar, ó, pacientes, ele não vai não falar. tenho. Vai falar o quê? Ah, Eu me associei aqui, eu comecei a tomar, o paciente fica louco, né? É a última solução da vida dele, ele encontrou naquele remédio. Então quem é você para assumir um compromisso e depois não dar conta? E também quem é você cara, mas é um peso muito para me grande, impedir de né? continuar a fazer isso? É um Entende? peso muito grande, cara. Nas suas costas, na dele, né? Nossa, Caramba, de né? todos nós, nossa secretária, a Lígia, nossa acolhedora, nossos médicos, é um peso, a gente segura esse peso junto. Tá cara. aí todo mundo aí se ferrando enquanto o Congresso ainda pensa assim, né? Macron, Você imagina? Bob Marley. Você imagina a audácia que tem que ter um cidadão político, uma autoridade jurídica, policial, a cancelar isso. Pegar e falar, não, vocês não estão com autorização aqui, vocês vão parar de dar remédio para essas pessoas. Vocês vão parar de salvar a vida dessas pessoas. Resumindo, é isso. Quem que tem audácia de fazer isso, cara? Tem que ser um... Como a gente já falou, né? Cara, ano passado um cara Mau resolveu caráter. que ele não ia comprar vacina porque não era que ia supostamente dar propina pra ele. Então, e Imagina não foi o preso, que não né? fazem, né? Tá entendendo? É Imagina. bem essa linha. E esse cara aí, Não respondia a empresa de vacina que tava implorando pra mandar vacina. Pfizer. É. Exatamente. E pra achar a associação, Onça, como é que faz? Onde que acha? Onde vocês estão? Por enquanto, no nosso Instagram, Qual que é? Associação Arroba Divina o quê? Flor, é @associação Divina Flor, tudo junto. Divina Flor. Deixa eu Ó, só vou confirmar mostrar aqui, posso confirmar? Claro. Você mostra pra gente? Fala certinho, né? Vamos É. colocar. Pera aí, rapidão. Eu até passei aqui pro cara da agência. A gente tem a Agilidade, parceira, Associação Divina Flor. As nossas artes e impressões, tudo a Agilitar que ajuda a gente. Nossa. É isso aqui mesmo, ó. Associação Divina Flor. Lá você vai ter bastante informação, bastante pesquisa, tem fotos nossas. Pra entrar em contato é por lá, começar as primeiras Isso, coisas, ali né? vai ter, ela te passa pra não ficar passando o número, mas se Sim, quiser passar um sim. número, eu passo também o número direto da secretária que faz o cadastro. Passa aí. Vai falar isso no podcast? Fala, lógico, ué. Então, beleza. Vai ficar gigante, pô. Não, até parece. Gigante já tá, já gravou o quê? Mais de 1h30 aí, André? Eita, 1h20. pega. Eu tenho que 1h20. trabalhar. Já tem. Vambora, então. Ó, quem quiser pode falar com a Fátima pelo número 9231-3271. 67 99231-3271. É o telefone oficial da secretaria. Aqui você já faz o cadastro e vambora. E você que ficou interessado, curioso, então procura aí o Instagram da Divina Flor. Onça, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, por ter vindo aqui conversar. A amizade que já vai criar ideia, uns 12, 13 anos, né? É mais, rapaz. A gente era dois guris sonhadores na universidade lá, né? Ainda somos, Ainda né? somos Não pode sonhadores, deixar por de que não? sonhar. É. Não deixe de sonhar. Só quando eu tô acordado. O mundo precisa de gente assim. Você que tá aí ouvindo a gente, muito obrigado. Os melhores cortes da conversa você vai encontrar no Facebook, no Instagram. E se você tiver alguma sugestão ou comentário, envia lá no Instagram da Associação Divina Flor. Se tiver alguma sugestão ou comentário aqui pro podcast, pode comentar aí, enviar suas mensagens. Eu não vou ler, porque eu tenho outras coisas para fazer, mas a nossa equipe vai ler. Não muda Grande nada. abraço, até mais.